2026 chegou e junto com o ano novo chega também aqueles planos ousados, aqueles sonhos, aqueles planejamentos que você faz, ou seja, dia 1º de janeiro é o dia universal dos planos, né? Você faz o planejamento para ir na academia, esse ano eu vou ir todos os dias na academia, vou correr tantos quilômetros todos os dias, vou ganhar dinheiro, vou ler não sei quantos livros, e aí passa o janeiro, entra o fevereiro, você percebe que não fez nada do que prometeu, e aí você já começa a desistir, começa a baixar a frequência, e aí você vai se desviando daquele propósito que você colocou para sua vida lá no dia 1º de janeiro, mas por isso é importante você ter um bom planejamento e principalmente, mais do que ter um bom planejamento, ter isso estruturado, anotado para você quando começar a se dispersar, sair da rota, você pega o seu planejamento e entra nos trilhos. Então, esse vídeo eu vou te mostrar na prática como montar um bom planejamento para você seguir rumo à sua liberdade financeira ao longo de 2026 e tomar suas melhores decisões no mercado financeiro. Então, já vou pedir que curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Então, sem mais delongas, esse vídeo é direto e reto, prático, e eu já tô com o meu computador aberto. Roda a vinheta que nós já vamos mostrar para você como montar esse planejamento. Já estou com o meu computador aberto, quero mostrar para você como eu faço o meu planejamento, e eu tenho feito isso ao longo dos anos e para mim tem dado muito certo, porque sempre quando eu me perco em alguma coisa, eu venho direto nos meus planejamentos para ver se eu tô no caminho certo, e até porque eu me baseio os preços dos ativos que eu vou comprar no mercado através daquilo que eu fiz no início do ano. Mas é óbvio que o que eu vou mostrar para você aqui não precisa ser fazer unicamente só no início do ano. É importante você fazer isso aí pelo menos umas 3 vezes ao longo do ano, para você poder acompanhar seus investimentos e as suas tomadas de decisões se tá no caminho que você estruturou lá no dia 1º de janeiro. Então, finalizou o ano, já monta seu planejamento, já faz as contas, já faz a sua programação, quanto que você tem para você investir, você tem que ter um pouco em mente quanto que você pretende investir ao longo do ano, e em cima disso você vai trabalhar os ativos que você vai comprar na sua carteira de investimentos, só que você vai fazer as contas para saber se aquele ativo está no preço ideal que você pretende comprar. E eu vou mostrar tudo isso na prática para vocês aqui agora, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que eu preciso fazer: quais ativos são aqueles que eu pretendo comprar ao longo do ano? E é óbvio que se você já está no mercado há algum tempo, você tem uns ativos que é seus queridinhos, aqueles ativos que você compra todos os anos, e tem aqueles que você pretende comprar no próximo ano também. Então você vai estruturar isso de uma maneira fácil. Você pode montar uma planilha igual eu montei aqui, ou faz num caderno, monta uma planilhinha no caderno, mas tenha isso anotado, certo? Um exemplo que eu tô dando aqui, eu estipulei essas ações aqui que eu pretendo comprar ao longo do ano, certo? Então, como que você vai fazer isso? Nesse campo aqui, você vai colocar a quantidade de ações que você tem atual. Isso é muito importante para você saber onde você está e para onde você vai. Isso é importantíssimo. Então, aqui eu vou preencher com alguns dados fictícios, tá? Inclusive, essas ações aqui eu tenho todas elas, mas vou colocar alguns valores fictícios aqui para vocês entenderem como funciona, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha 1.500 ações de Santander, Banco do Brasil tenha 2.000, BB Seguridade tenha 1.000, Itaúsa tenha 4.000, Klabin eu tenha 6.000 ações da Klabin e por aí vai. Eu não vou preencher tudo porque o intuito aqui é mostrar para vocês como funciona um bom planejamento, certo? Quantidade esperada. Isso daqui é muito importante. Você colocar a quantidade que você tem em carteira no momento. Então você, início de ano, é o momento de você fazer um pente fino nos seus investimentos. Você tem que abrir as páginas da sua corretora, ir lá, ver o que você tem lá, beleza? Para você poder calcular quanto que você quer ter no final do ano e quanto que você está disposto a gastar com aquilo, certo? Por isso que é importante você ter também em mente quanto que você tem disposto para investir naquele ano, certo? E aí em cima disso daí você vai estruturando. Então vamos supor que eu queira sair de 1.500 ações do Banco Santander e vá para 2.000, certo? Então vamos lá. Nesse caso,
eu compraria 500 ações do Banco Santander. E aí aqui tá o preço-alvo. Quanto que eu tô disposto a pagar? Aqui tá a pegadinha, tá? Porque isso daqui nós vamos fazer um cálculo de valuation, certo? É óbvio que aqui eu não vou mostrar toda a parte de valuation que você faz aqui, porque isso daqui é uma coisa que você já tem que ter em mente. E se você quiser aprender como fazer o valuation, tem um vídeo no canal falando especificamente sobre análise fundamentalista, entendeu? Então lá você vai aprender o que é PL, o que é VPA, para você poder fazer essa análise antes de escolher as empresas. Então nesse caso aqui, as empresas que eu invisto, eu já tenho em mente. Então eu já fiz essa análise fundamentalista, entendeu? É óbvio que de tempos em tempos você tem que refazer essa análise, mas o intuito aqui é descobrir qual preço que eu estou disposto a pagar naquele determinado ativo. Então vamos pegar lá o primeiro, que é o Banco Santander, certo? Então vamos jogar aqui SAMB 4, certo? Para nós descobrir qual o valuation, e aí eu uso dois métodos, tá? O método Graham e o método Décio-Bazin. Já eu explico o porquê disso. Então vamos lá. No método Graham, eu preciso do LPA e do VPA, certo? O LPA é 1,55, o VPA é 16,52. Aí eu preencho aqui 16,52 e aí aqui já deu o valor intrínseco e aí eu tenho que colocar aqui qual que é o valor que está sendo negociado no momento. Tá 16,52, ó, 16,52, certo? A minha planilha tá automatizada, mas se você quiser saber como fazer a fórmula do Benjamin Graham, eu deixei um vídeo que eu vou colocar aqui no card, que é Valuation segundo Graham, e mostra na prática como você faz esse cálculo de Benjamin Graham para você descobrir o valor intrínseco de uma ação. Se você não sabe fazer esse cálculo, clica lá e vai lá assistir, certo? Então, pela fórmula de Graham, o valor intrínseco do Banco Santander seria R$24. O Santander hoje está sendo negociado a R$16,52. Então, o que nós poderemos afirmar com isso? Que o preço das ações do Santander hoje está barata perto do que ele deveria custar, certo? Essa é a função de você descobrir o valor intrínseco. Então, por esse ponto aqui, eu já afirmo que o Banco Santander está barato, certo? E aí, eu venho aqui no método do Bazin. Por quê? O método do Bazin vai me dizer quanto que eu tenho que pagar para mim receber acima de 6%. Por que eu faço essas duas fórmulas? Porque às vezes aqui no Graham vai estar caro e no Bazin vai estar barato, e às vezes aqui vai estar barato, no Bazin vai estar caro, certo? E aí eu vejo qual o melhor método. Lembrando que o método mais consistente mesmo, que vai te dizer quanto de fato a empresa deveria estar custando as ações dela, é o método Graham. O método Bazin, ele vai apenas dizer se a empresa, no valor que ela está sendo negociada, ela está te pagando mais de 6%, entendeu? Então o foco do Bazin aqui é em recebimentos de dividendos. Só que eu considero as duas fórmulas, os dois métodos, muito importante, porque não adianta você ter uma empresa barata se ela não te dá lucro, entendeu? É óbvio que existem situações que você aposta uma empresa que você sabe que ela tem um potencial de crescimento lá na frente e ela vai te gerar lucro lá na frente, mas por via das dúvidas, eu sempre faço esses dois métodos de valuation para definir qual preço que eu vou pagar naquele determinado ativo, certo? Então vamos pegar pelo Bazin, vamos colocar aqui o código da ação, SAMB4, certo? Vamos colocar direto a cotação atual, que é 16,52. E aí aqui existem várias formas, vários jeitos. Um deles é, você pega o dividendo pago no último ano, a outro jeito é nos últimos 5 anos e o preço teto projetado, certo? O preço teto projetado, você tem que pegar o lucro esperado no ano, o número de papéis na bolsa, entendeu? Então não é o foco aqui também. Vou mostrar no caso o último ano e os últimos 5 anos. Por quê? É importante você usar como métrica, na maioria das vezes, os últimos 5 anos, porque às vezes acontece de alguma empresa pagar um dividendo extra em um determinado ano, então fica fora do padrão, certo? Então sempre utilize os últimos 5 anos quando você for fazer essa fórmula do método Bazin. E aí o que você tem que fazer? Você tem que vir nos dividendos e aí você vai pegar nos últimos 5 anos, certo? Aí você vai calcular aqui. Então bora lá, os últimos 5 anos você
você tem que pegar, somar os dividendos pagos em cada ano e dividir por 5, certo? E aí deu uma média de 1,468. Nesse caso aqui, o preço teto para você pagar é 24,40. Olha que interessante. O preço teto dele deu basicamente o mesmo do método Graham. O valor intrínseco no método Graham foi de R$24, certo? E no Bazin foi de 24,47. Interessante. Dificilmente dá o mesmo valor nos dois métodos, certo? Ou seja, a cotação tá 16,52, então tá abaixo do preço teto, então é oportunidade de compra, beleza? Aí você vem aqui e coloca o preço alvo, que nesse caso aqui eu tô colocando R$24, que é o menor preço que deu, que foi do Graham. No meu caso aqui a planilha tá bem automatizada. O valor que você vai gastar comprando 500 ações do Banco Santander seria de R$12 mil. E aí você vai preenchendo. Você vem aqui no Banco Brasil, BB Seguridade, Itaúsa, Klabin e tal, e aí no final de tudo isso você vai ter quanto de dinheiro você vai pagar naqueles ativos que você propôs a comprar. E aí você vai reajustando, entendeu? Vamos supor, aqui deu R$100 mil. Não, mas eu não tenho R$100 mil para investir esse ano, então você diminui. Aí você vem aqui e diminui. Não, Santander eu acho que eu posso comprar 300 ações, então pretendo chegar com 1.800 no final. Eu venho aqui, o Banco do Brasil tem 2.000, acho que eu vou comprar umas 200 só, então 2.200 no final. E aí você vai preenchendo a sua planilha e vai estudando e montando um planejamento estruturado para você usar como base no determinado ano e seguir a risca. E no meu caso aqui, essa planilha tem até a situação, né? Então, quando eu consigo chegar naquele objetivo que eu pus, eu tenho 1.500. Na hora que eu chegar em 1.800, eu venho aqui e coloco executado. Se no final do ano tiver alguma ação que não cumpriu as minhas exigências e as expectativas e eu não cheguei no valor que eu tinha colocado como alvo, printo aqui não executado. Significa que eu não consegui comprar aquela quantidade de ativo que eu tinha proposto comprar daquele determinado ativo. Mas, se você não quiser fazer uma planilha ou não sabe como montar uma planilha dessa, você pode fazer simplesmente num caderno. Você monta a planilha diretamente no caderno, pode pausar esse vídeo, ver como que eu fiz aqui, e aí você vai colocando isso tudo no caderno e vai acompanhando isso ao longo do ano. Bom, é isso aí, galera. Vou chegando ao final de mais um vídeo e o início de um ano que eu desejo prosperidade para todo mundo que tem me acompanhado nesse canal, e que seja um ano de vitórias para todo mundo, mas planeje aquilo que você tem em mente em fazer. Coloque no papel, coloque como foco e debruce em cima daquilo com unhas e dentes, que no final do ano, quando você chegar lá e você olhar para trás e falar, cara, eu consegui cumprir aquilo que eu propus a fazer ao longo do ano. Seja ir para academia, seja emagrecer, seja ler vários livros ou até mesmo montar um planejamento financeiro e conseguir fazer aquilo que você propôs a fazer e comprar vários ativos e qualquer outra coisa relacionada a finanças. E eu desejo tudo de bom e do melhor na sua vida, e eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Até o próximo vídeo e fui!